E gostaria de parabenizar vocês para escolher este tema. Eu acho que este final de semana, estes dias passados, nos mostram que grande importância tem o processo organizativo para garantizar o poder sindical, para garantizar o poder popular e impor também um controle democrático nos processos que são, neste momento, tão ameaçados em Brasil. Eu gostaria de expor para vocês um pouco a estrutura sindical na Alemanha para contribuir como uma perspectiva internacional sobre os processos organizativos. Bom, talvez alguns de vocês sabem, na Alemanha temos um sistema sindical de sindicatos unitários, né? O que significa isso? Quando os companheiros na Alemanha voltaram, depois da Segunda Guerra Mundial, dos campos de extermínio, né, ou do exílio político no exterior, fizeram a forte conclusão que o sindicalismo não pode ser dividido por tendência ideológica ao custo da defesa da classe trabalhadora, né? E os sindicatos que foram formados são sindicatos unitários por sector, hoje em dia por multissectores, né? E o princípio fundamental dos sindicatos do DGB é que lutam pela democracia, pelos direitos humanos e são contra o extremismo político, né? Isso é basicamente o chão comum. Nós não temos lealdade nenhuma com um partido político, e também não com uma comunidade religiosa. Tentamos representar no centro democrático, com a exclusão da extrema-direita, obviamente, todas as tendências políticas. Mas sempre dizemos que somos politicamente independentes, mas não neutros. Isso quer dizer que se temos bandeiras de conteúdo que defendemos, como luta contra o racismo, a defesa dos migrantes, a defesa das pessoas socialmente vulneráveis. Então, algumas palavras sobre a composição. Quando o DGB foi fundado em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos 16 sindicatos ao nível nacional. Hoje em dia, através de processos de fusões nos anos 90 e nos 20 anos passados, restam 8 sindicatos, né? Não vou nomear todos, mas o sindicato que seria onde o sector de vocês seria representado ou é representado é o Sindicato Verde, o Sindicato de Serviços com 2 milhões mais ou menos de afiliados, que compõe 1/3 da central sindical, que em total tem 6 milhões de afiliados hoje em dia. A tarefa da central sindical na Alemanha é nas negociações que afetam todos os afiliados, né? Os 6 sindicatos, ou pelo menos mais que uma, né? Então, o DGB representa o movimento sindical em negociações com governo e instituições estatais, no nível estadual e federal, frente aos partidos políticos, frente às organizações dos empregadores, quando mais que um sector é afetado, e outros grupos da sociedade. Tem a obrigação de coordenar os interesses comuns dos seus 8 sindicatos membros, e apoia em disputas industriais na busca de seus interesses frente ao político em público, né? Para dar um exemplo, a negociação do salário mínimo em Alemanha, que conquistamos faz 4 anos, o DGB tem a liderança porque afeta todos os sectores, né? Mas a DGB não participa diretamente na negociação coletiva como central sindical, porque isso é o privilégio e a obrigação dos seus sindicatos. Então, a tarefa dos sindicatos, né, é a negociação coletiva dos salários, né,
horários de trabalho, férias, condições de trabalho em geral. Em caso de disputa trabalhista, organização de greves e apoio aos seus membros, né? Também uma ferramenta importante é o pagamento dos dias em greve. Nós pagamos uma recompensação para as pessoas que não recebem salário durante a greve. Ajudamos a fundar comitês de empresa, que é uma figura especial que depois vou explicar um pouco melhor, e representações no local de trabalho. Os sindicatos também ajudam os empregados durante conflitos nos locais de trabalho e os representam durante um conflito com o empregador, né? E aí, uma outra dimensão muito importante, né? Os sócios dos sindicatos têm defesa jurídica gratuita em disputas trabalhistas que é organizado no nosso modelo por uma entidade dependente da central sindical, e a central sindical gasta quase 40% do seu orçamento para a defesa jurídica de companheiros e companheiras. Agora, gostaria de mostrar para vocês como um exemplo de um sindicato de macrosector, a estrutura do sindicato verde, né, que seria o sindicato que corresponde a vocês, porque aí tem as primeiras dicas como nós entendemos o processo organizativo, né? Aí vocês têm que saber, né, que dentro deste sindicato, né, sindicato de macrosector, tem pessoas organizadas com mais de 1.000 diferentes profissões organizadas. Somente para dar uma ideia, né, tem 13 departamentos, acho que não dá para ler de lá atrás, mas 13 departamentos, né, serviços financeiros, abastecimento e coleção de lixo, saúde, serviços de assistência sociais e igrejas, segurança social, educação, federação e estados, municípios, médios, arte e indústria, telecomunicações, TI, correios e logística, transporte, comércio e serviços específicos que realmente abrangem um monte de diferentes serviços como assessoria política, peluqueiras, etc. Então, é um sindicato que abrange tudo que poderia ser chamado de serviços no nível dos 13 departamentos. Da construção, né, deste sindicato, né, vocês têm na base claramente os afiliados, depois grupos por local de trabalho, delegados de confiança, os grupos municipais, os distritos estaduais e a diretoria e a administração nacional, cada um nível com suas conferências e congressos para definir estratégias e políticas, e transversalmente em todos estes níveis 8 grupos de pessoas, né, que são juventude, terceira idade, trabalhadores, serviços públicos, técnicos, mestres e engenheiros, colaboradores terceirizados, freelancers e similares, desempregados e imigrantes. E acho que esses últimos 3 grupos que eu estava mencionando já dão uma dica como nós percebemos nosso projeto de organizacional, né, que realmente é comum dentro dos sindicatos do DGB, talvez menos nos servidores públicos, mas na indústria privada, certamente. Nós percebemos como membro do sindicato, ou potencial membro do sindicato, qualquer pessoa que é do sector ou poderia ser do sector, né? Então, hoje em dia tem uma disputa dos grandes sindicatos alemães nas faculdades para organizar já o aluno, né, da universidade. Hoje em dia, uns 50% das pessoas estudam na universidade, então tem uma disputa para organizar o estudante que vai ser engenheiro já na faculdade. Por quê? Porque nós temos feito a experiência que nós conseguimos o contato durante o estudo, a pessoa se vai sindicalizar. Se entra na empresa e entra na ideologia da empresa,
quase não temos como organizar esta pessoa, né? O mesmo acontece no sistema do aprendizes na Alemanha, né? Aí, como os sindicatos têm participação no desenho curricular e na representação dos aprendizes, né? Pessoas que aqui fariam, por exemplo, o Senai, na Alemanha, são escolas públicas. Nos organizamos neste processo nas escolas públicas com 16, 17 anos, porque sabemos aí as pessoas ainda são perceptivos, são mais abertos que depois de alguns anos no processo laboral, onde é mais difícil de convencer eles da importância do sindicalismo para a luta coletiva. Bem, né? E no caso de desempregados imigrantes, né, também percebemos que nosso papel é organizar os vulneráveis na sociedade, apoiar eles, e estes grupos têm uma especial importância para a nossa luta, que pagam, no caso alemão, uma contribuição simbólica para participar no sindicato. Depois tenho que mencionar, para entender melhor o sistema sindical alemão, uma base de nossa legislação, né? Porque eu diria que a estrutura sindical na Alemanha se compõe de 3 pilares. O pilar mais importante, os afiliados, sindicatos sem afiliados não pode ir na greve, sindicato que não pode ir na greve não tem poder. Depois, a estrutura do sindicato que nós construímos nos 2 séculos passados, né, pelo movimento sindical, nossas sedes, nossas organizações, e as leis que nós conquistamos, né, porque realmente são conquistas históricas. E a lei mais importante para o sindicalismo alemão se chama Lei Constitucional da Empresa, que tem antecedentes na República de Weimar, entre as 2 guerras mundiais, mas que foi instalada em 1954 no oeste da Alemanha, a Alemanha capitalista na época, segue sendo, né, mas tinha uma Alemanha socialista paralelo, e que possibilita a eleição de um comitê da empresa a partir de 5 empregados, né? Eles têm o direito de chamar uma eleição democrática para eleger seus representantes, que depois conseguem proteção contra despedido e certos direitos, né? E a partir de 200 funcionários, uma pessoa do comitê pode ser liberado do tempo completo para cumprir esta função, e a quantidade de pessoas que vai ser liberado vai aumentando com o número das pessoas que trabalham em um lugar de trabalho, chega até 20, 30 pessoas em multinacionais por cada lugar de trabalho, né? Ou uma fábrica. Que depois tem, e isso é importante, 3 níveis de direitos frente das empresas: direitos de informação sobre, por exemplo, mudanças na empresa, se quer fechar um lugar de trabalho, se quer fazer uma reestruturação; direito de colaboração, certas medidas estruturais que precisam da opinião, de aval do comitê para ser avançados, e direitos de participação na decisão em determinados assuntos. Tudo que tem que ver diretamente com o lugar do trabalho precisa o aval da comissão, e eles têm até um direito como veto, né, para mudar hora de trabalho, regime de férias, qualquer coisa que poderia ser um controle do comportamento da pessoa no seu local de trabalho. Por exemplo, um software hoje em dia tem essa possibilidade, necessita obrigatoriamente o aval positivo da comissão. Então, aí tem uma certa força de pressão sobre o desenho da empresa. Então, tem que dizer que somente 9% das empresas contam com um comitê, mas isso representa 41% dos trabalhadores e trabalhadoras em Alemanha. O que significa isso? Que nos lugares de trabalho pequenos, né,
em menos de 50 funcionários, nós temos um grau de organização muito, muito baixo. Mas, em comparação, a partir de 100 funcionários, né, em uma empresa, a chance que tem um sindicato organizado dentro com comitê é 95%. Né? Mas isso já diz algo sobre o processo organizativo. O mais pequeno o lugar de trabalho, o mais difícil é de organizar, pelo menos na experiência alemã. E eu gostaria de destacar a importância também deste sistema paralelo democrático, porque nos 26 mil empresas que se elege comitê de fábrica, se elege 180 mil pessoas democraticamente para a representação dos trabalhadores e trabalhadoras. Só para colocar isso em uma perspectiva, vereadores municipais temos... 5 minutos. Opa! Temos na Alemanha 220 mil. Né? A taxa de afiliação na Alemanha mudou fortemente nos últimos 70 anos. Né? Nós começamos, depois de 1950, com 40% de afiliação a um sindicato. Hoje somos só em 15% nos sindicatos do DGB. O sindicalismo total, 18%, que tem que ver muito com o surgimento dos serviços na sociedade e o crescimento em total da participação econômica da sociedade. O financiamento... agora estava pulando, né? Não, tá bom. O financiamento na Alemanha é exclusivamente pela contribuição do afiliado. Cada afiliado contribui com 1% do seu salário bruto ao sindicato mensalmente, e disso também se financia a estrutura da central sindical. E na organização, né, que vai ser o tema que vocês vão discutindo, nós temos basicamente 4 grandes eixos. Né? Uma é a organização no local de trabalho, por afiliados, delegados de confiança, pessoas eleitas pelo sindicato, os conselheiros no local de trabalho. Né? Isso é um grande eixo que nós trabalhamos. Depois, as ofertas de serviços para nossos afiliados é um argumento forte para se sindicalizar. Defesa jurídica, formação, assessoria também, seguros contra danos materiais que poderiam ocorrer no lugar de trabalho. Campanhas temáticas e campanhas salariais, né? O Verde, o sindicato, que seria o sector, faz isso muito habilmente. Eu coloquei aqui uma foto de uma campanha na Amazon que conseguiram organizar os centros logísticos nos anos passados, que nós chamamos Organizar pelo Conflito. Né? Levantar o tema dos companheiros no local de trabalho, transformar isso em conflito com o empresariado, porque aí as pessoas percebem o sindicato como ativo, de batalha a favor de seus direitos, né? E o organizing, um conceito que o Joe seguramente vai explicar ainda melhor, que foi inspirado também fortemente na modernização da forma de organização dos processos nos Estados Unidos, que são projetos de organização por assessores sindicais especializados em processos organizativos que vão apoiar a luta local, mas sempre com a ideia que a luta tem que ser levada pelas pessoas em este certo local de trabalho e não por sindicato. O sindicato é a estrutura de apoio que ouve, que orienta, que ajuda, mas ativo tem que ser os companheiros no local de trabalho que tem esta luta. Né? Bom, isso foi que poderia explicar dentro dos 20 minutos que tenho aqui, mas depois, quando vocês têm perguntas, estou aberto aqui no palco ou depois na sala, quando vocês me querem buscar. Obrigado por sua atenção e bom congresso. Muito obrigada, Niklas.
Então, agora, pedir aqui para a palestra nossa com o Joey. E ele também terá 20 minutos para falar conosco aqui. Já está a apresentação ainda? Já. Tá bom. Bom dia! Bom dia! Finalmente, gente, estamos em tempo difícil. Eu entendo, concordo, estou com vocês, mas a gente não pode perder o nosso entusiasmo. Foi isso que o presidente Lula falou para nós ontem. Estamos aqui para lutar e todos somos Lula. Todos somos Lula. Então, quero começar só para explicar um pouquinho acerca da minha apresentação, que vai ser bem curta. Meu nome é Joey Simões, conheci Joey, o meu nome realmente é José Manuel da Silva Simões. Então, dá para entender que eu não sou americano. Eu sou português de Portugal, mas, infelizmente, vivo no Estado... Não, agora vivo no Brasil, mas, infelizmente, vivo nos Estados Unidos. Eu sou diretor de campanhas estratégicas para a América Latina, para o meu sindicato. Meu sindicato é um sindicato de trabalhadores de serviços. Temos 2,2 milhões de trabalhadores filiados nos Estados Unidos, Canadá e Porto Rico, mas não temos o setor financeiro na nossa base. Por quê? Porque nenhum trabalhador do setor financeiro é organizado num sindicato nos Estados Unidos, que a gente tem que mudar isso. Não tem? Vamos lá. Então, a ideia é de algumas ideias que, no movimento sindical, dentro do meu sindicato e fora do meu sindicato, o movimento sindical está tendo um debate acerca de como construir um sindicato e um movimento sindical mais forte com uma sociedade mais justa. Os três a gente tem que pensar. Não dá para pensar que só precisamos ter o sindicato os trabalhadores do setor financeiro de São Paulo forte se o movimento sindical está acabando no resto do país ou se a sociedade em geral está cada vez pior. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que nós estamos vivendo num mundo novo. As lutas, a gente entende que as nossas lutas estão cada vez mais difíceis, que a gente realmente estamos vivendo num mundo novo. E que então que a gente precisa de ter estratégicas para construir o poder dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, não esquecer que quando a gente está construindo o poder dos trabalhadores, a gente também tem que pensar daqueles trabalhadores que não estão na nossa base, em geral. Estamos num mundo novo, não é coincidência, tudo que está acontecendo é um plano organizado. Temos que sempre lembrar que capital está organizado muito bem, melhor que nós. Entre eles não existe disputa. Mas a gente sabe que entre nós, às vezes, existe disputa. Às vezes, gente. Às vezes. E, claro, eu estou falando do meu sindicato e não aqui da Contraf. Porque na Contraf não existe disputa. Donald Trump nos Estados Unidos. Coincidência? Não. Golpe no Brasil. Coincidência? Não. Onda da direita, Paraguai, Argentina, Chile, El Salvador, Honduras. A gente nem lembra o Paraguai, mas se a gente lembrar, 7 anos atrás, houve um golpe no Paraguai. Bem organizado, bem estruturado. A gente está tão difícil e tanta coisa que a gente esqueceu que a onda da direita começou nessa região, no Paraguai. Uma Europa tornando cada vez para uma política da direita, fascista, agressiva contra imigrantes, mulheres, negros, gays. A culpa de todos eles que o mundo está dessa maneira.
E, em final, o que aconteceu ontem? Um ataque contra o nosso presidente Lula. Então, isso, na nossa visão, é como o capital está se organizando. Eles entendem que, para eles continuar a ter o poder que eles têm, eles estão bem estruturados, e aí o resultado, que, na minha opinião, não é o final, é o início. A gente tem que preparar-nos que isso é só o início do que eles querem. Tá? Ainda tem muito mais que eles querem fazer. Parte de que eu falo sempre é que a gente tem que regressar às nossas raízes. O movimento sindical, a raiz do movimento sindical foi de luta, de movimento, foi de massa na rua, tá? Especialmente aqui no Brasil. O Brasil é um exemplo para o mundo inteiro de como construir o movimento de trabalhadores. O único país no mundo que eu conheça, pode ser que tenha históricos aqui que sabem diferente, onde o movimento sindical pôde eleger um trabalhador. Um trabalhador. Não era uma pessoa que falou que foi trabalhador, mas realmente um trabalhador de fábrica. E isso é importante para o movimento sindical, porque no mundo inteiro a gente está mudando cada vez mais, e, na minha opinião, parte do problema que a gente tem é essa ideia que a gente tem que seguir o plano deles. A gente não tem que seguir o plano deles. A gente tem que regressar às nossas raízes. Só que, para a gente construir um movimento, um sindicato e um movimento sindical mais forte, eu escuto isso muito no movimento sindical brasileiro, de regressar à base. E eu sempre faço um debate com o movimento sindical aqui no Brasil, que é assim, me explica quando vocês saíram da base. Que a base está aqui. Qual é a diferença? Eu acho que a diferença para nós, ou na nossa visão, é que a nossa base hoje tem que ser diferente. A nossa base não pode ser só o trabalhador que está no lugar de trabalho. Isso não é suficiente para a gente ter o poder para controlar o grande capital, que é o nosso inimigo. Lula sempre falava um país de todos. Eu sempre foco isso. A gente está construindo um movimento sindical para todos os trabalhadores, ou a gente está construindo um movimento sindical para o setor financeiro, para o setor metalúrgico? A gente tem que pensar isso, porque hoje em dia, quando a gente está em greve, em frente do banco, e passa lá aquela senhora que quer entrar, e a gente tenta ter uma conversa com aquela senhora, essa é minha senhora, a gente está em greve, a gente está lutando pelos trabalhadores. Ela não está interessada com a nossa luta. Ela está interessada com a luta dela. Ela não está interessada que o setor financeiro fez bilhões e bilhões e bilhões e bilhões de reais em lucro e que cada vez mais quer diminuir os benefícios e os salários dos trabalhadores bancários. Então, essa foco, que eu acho que é uma visão maravilhosa que o nosso presidente teve, Lula nunca falava de um país só de pobre, só de negro. Ele falava de um país de todos. Eu acho que isso é importante, que quando a gente está construindo as nossas lutas, as nossas bandeiras, que a gente sempre pensa, estamos construindo uma bandeira para o setor financeiro ou estamos construindo uma bandeira para todos no país? Fight for 15 é uma campanha, um exemplo dessa visão. Fight for 15, ou luta por 15, é uma luta que o meu sindicato e outros sindicatos adotaram nos Estados Unidos, que todo trabalhador, dentro do sindicato ou fora do sindicato, por estado, tem um salário de mínimo de $15 a hora. Salário nos Estados Unidos, como aqui, tem um federal que não cresce há mais de 15 anos. Eu sei que, para brasileiro,
os Estados Unidos é um mar de maravilhas. Mas, como americano, eu estou aqui para falar para vocês que não é. Essa visão que passa aqui, que todo trabalhador e todo americano está fazendo um monte de dinheiro, isso é um absurdo. Isso é uma visão da mídia brasileira para levar a ter uma visão que não é verdadeira. A luta por 15 foi um início do meu sindicato e outros sindicatos de falar assim, gente, não é suficiente para a gente negociar nas nossas convenções aumento de salário quando a maioria de trabalhadores não tem esse aumento. Então, o que a gente começou? A gente começou campanha, estado por estado, e continua, de organizar um salário mínimo de $15 a hora. Hoje, podemos dizer que com essa campanha, mais de 12 milhões de trabalhadores chegaram já a um salário mínimo de $15 a hora ou vão chegar nos próximos 3, 4 anos. Isso é uma maneira diferente de pensar acerca da nossa bandeira. Não é só os trabalhadores do nosso sindicato, que muitos não tinham esse salário de $15 a hora, mas, ao mesmo tempo, é uma luta de todos. E tem mudado muito a percepção de o que é o sindicato. Hoje, o trabalhador chega no lugar de trabalho já antissindical. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema. A gente sabe qual é. A mídia controla. E a imagem da mídia para o trabalhador é que o sindicato é ladrão, que é corrupto, não faz nada. A gente sabe a mensagem. Então, quando o trabalhador chega ao lugar de trabalho, ele já está antissindical. É tarde demais. E se a gente não tenta construir uma bandeira que chama o resto da população que não faz parte da nossa base, que não é do setor financeiro, como a gente vai construir o apoio necessário para mudar a política que nós sabemos que está sendo atacada nesse país? Então, essa campanha, a luta por 15, ou Fight for 15, é uma campanha que foi o início e que continua estado por estado. Outra campanha é a Together We Rise. Juntos, todos subimos. Nós somos um sindicato que aqui podia ser considerado uma central sindical. Temos 3 setores distintos de trabalhadores, bem diferentes. Temos o setor público, o setor de saúde e o setor de serviços. O setor de serviços e o setor público e o setor de saúde, entre muitos dos nossos trabalhadores, nós trabalhamos para a mesma empresa. Uma empresa que faz a limpeza, uma empresa que faz o serviço e uma empresa. Só que a gente não tenta negociar igual para todos os trabalhadores. Nunca tentamos. Isso é uma campanha que a gente está lançando aqui, que quer dizer assim o seguinte: a gente vai construir uma bandeira que é todo trabalhador vai ter o mesmo salário, o mesmo benefício durante a nossa negociação. Então, algumas ideias para debate que eu acho que a gente precisa pensar para mudar. E eu quero ser bem claro que algumas dessas ideias não são ideias novas. São ideias que vocês já estão tendo debate aqui. Só quero reafirmar, em caso do meu sindicato e de muitos sindicatos globais, são coisas que eu acho que a gente precisa não só debater, mas de ter um plano acerca de como mudar. Primeiro, a gente precisa de construir planos estratégicos de longo prazo. No meu sindicato, o nosso plano é entre congresso e congresso. Absurdo, gente. Capital planeja 20 anos into o futuro. A gente, às vezes, nem pode planejar de congresso para congresso. Fica difícil. A gente, às vezes, planeja de ano para ano. Só que o grande capital, as grandes empresas, elas já estão pensando em 20 anos. Então, por que o movimento sindical não deve estar pensando em 20 anos? Por que a gente tem que só pensar de ano para ano, quando a gente tem plano, tá? E quando a gente segue um plano?
que a gente somos bons de fazer plano. Posso falar do meu sindicato. Nossa, a gente tem plano para tudo. A gente planeja para o plano. Só que no final, a gente olha, ninguém segue o plano. Né? Claro, só estou falando do meu sindicato, não aqui do sindicato ninguém. Crescer o número de filiados. Nós temos um grande problema, que é um problema global. Hoje, temos cada vez mais trabalhadores filiados ao sindicato. Isso é um problema no Brasil, isso é um problema nas Américas, mas isso é um problema no mundo. Então, a ideia que nós temos um sindicato forte, que nós, por lei, podemos negociar, mas que o trabalhador não está se filiando ao sindicato, a minha pergunta é assim, temos um sindicato forte? Quando a maioria de trabalhador, por sua ação de não se filiar ao sindicato, está falando o quê para a empresa? O sindicato não me representa. E a gente tem que pensar de filiação não só do ponto de vista de recurso. Um sindicato pensa assim, não, mais filiados, mais dinheiro, tá. Não. Filiação é poder. Como a gente vai mostrar para a empresa que a gente tem o poder necessário para lutar contra eles? Filiação. E nós sabemos que cada vez mais isso está difícil no mundo. Então, para nós é fundamental que nós temos campanhas de crescer a filiação dos sindicatos. E muitos sindicatos, se você olhar a média de filiação no setor financeiro, é alta. A minha pergunta é assim, ok, média de filiação no setor financeiro brasileiro é alta, e o setor de serviços? E o transporte? Porque não é suficiente vocês serem fortes quando o resto do movimento sindical está fraco. Então, a gente tem que pensar que as nossas campanhas é para todos. Nossa, Ivan, já? Estou acabando. Trabalho de base com líderes no lugar de trabalho. Identificar e formar novos líderes. Vocês todos aqui são líderes. Só que vocês todos aqui não é suficiente para mudar o poder que nós precisamos. Então, necessitamos de regressar à nossa base, identificar novas lideranças. Precisamos abrir espaço nos sindicatos para essas novas lideranças. Nós temos um problema. Temos dificuldade de atrair o jovem, a mulher, o negro, o gay. Claro, não aqui no Brasil, mas no meu sindicato a gente tem. Menos sindicato e mais trabalhadores unidos. Isso é polêmico, mas eu vou pôr aqui, gente. O Brasil hoje tem mais de 16 mil sindicatos. 16 mil. É bom, é ruim? Não estou aqui para dar a minha opinião para vocês, mas vocês olham. Hoje temos mais sindicato, temos mais poder? Temos mais poder? Temos mais poder? Claro que não. Então, a gente tem que pensar que a ideia de mais sindicato não é necessariamente mais poder. Lutamos e negociamos por todos, não só a base. Falei isso, luta por 15, Together we rise. A gente tem que pensar como sindicato, quando a gente entra nas nossas negociações, o que é que a gente pode trazer para o resto da sociedade? Quais são as nossas negociações? Qual é o impacto para o resto da nossa sociedade? E, afinal, empresas, capital global, temos que unir globalmente. 99% dos trabalhadores do setor financeiro estão nos Estados Unidos. 99. Um terço, desculpa. Mas assim é o seguinte, nenhum trabalhador do setor financeiro, ou muito poucos trabalhadores, meia dúzia de trabalhadores, tem sindicato. E aí a gente tem que começar a pensar que o Santander, ele não está interessado no Brasil, ele está interessado no mundo. O Itaú não está interessado no Brasil, ele está interessado no mundo. Então, a gente tem que começar a sair da nossa caixinha e começar a pensar que a gente também tem que começar a pensar no mundo. Quero agradecer a Gontraf, Ivan, sempre um prazer estar aqui com vocês e espero
um bom congresso, uma nova gestão, e de muita luta e de muita conquista, e que nós, na CU, estamos juntos com vocês. Obrigado. Muito obrigada, Joy.